Olá, prezados irmãos, amigos, companheiros das nossas lives, da nossa querida casa Associação Espírita Boa Nova. Queremos dar as boas-vindas a todos, agradecer pela companhia e que todos estejam aí na paz do nosso Mestre Jesus. Como sempre, nossos avisos iniciais, desejando que cada um de vocês possam, dentro das suas condições, da sua disponibilidade, nos auxiliar aí na nossa casa, né? Dentro das campanhas que normalmente estamos fazendo, que busca atender alguns compromissos da casa em relação aos trabalhos prestados lá na comunidade da Nova Santa Marta. Então, mais uma vez eu vou ressaltar aqui que estamos ampliando o nosso prédio. Nós tivemos uma contribuição bem expressiva de duas construtoras em relação ao material que nos permitiu levantar todo o prédio, fazer a laje, fazer o reboco interno que está sendo concluído agora. E estamos entrando aí na fase da colocação das aberturas. Nós, no salão já existente, o nosso padrão ali de aberturas é de ferro, então a gente está orçando esse valor aí, mas sabemos já de antemão que vamos precisar de auxílio. Então os orçamentos estão variando entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Então todos aqueles que quiserem nos ajudar ainda com a campanha do cimento, que a gente tem o reboco externo para fazer, porque é importante o reboco externo para prevenir infiltrações, mas também quem quiser colaborar aí nessa etapa das aberturas, nós temos que comprar 4 janelas e uma porta por enquanto, para conseguir fechar o prédio e já poder fazer o uso, já que nós temos contrapiso, nós temos o reboco, e aí vai nos permitir já logo em breve, colocando as aberturas, termos a possibilidade de uso, né, para o retorno inclusive da evangelização, que desde o advento da pandemia nós suspendemos, porque as instalações atuais não são adequadas em termos de ventilação, e então nós precisamos dessa área nova para reiniciarmos a nossa evangelização. Então quem quiser contribuir, seja com cimento, seja com algum valor para a gente adquirir essas aberturas, pode contribuir através do nosso Pix, lá da nossa Associação Espírita Boa Nova, vai aparecer aqui na tela, é o nosso CNPJ. Então quem se sentir em condições e quiser nos ajudar, a gente tem essa demanda aí. Temos também a nossa campanha permanente e mais frequente agora, mais necessária agora, que é de doação de roupas e calçados. Nós já fizemos uma distribuição agora há pouco, mas sabemos que o forte do inverno está vindo. Então, doação de roupa, calçado, cobertores, cobertas, enfim, todas são bem-vindas, tá? E também a nossa campanha do material escolar, que também está sempre aberta em funcionamento, né? Vai estar aqui no vídeo o contato da nossa irmã Fernanda, que é responsável pela evangelização, porque a gente dá um suporte com esse material escolar para que as crianças possam frequentar a escola regular e muitas vezes não tem a condição de levar o material necessário. Então essas campanhas estão andando, são permanentes, né? A nossa campanha das cestas básicas, né, até o mês passado a cesta básica estava em 110, era R$100, subiu para 110, talvez em breve suba novamente. Quem não puder colaborar com uma cesta completa, qualquer valor nos auxilia. Nós temos notado uma redução expressiva até de doações, que tem nos dificultado atender as famílias, e a gente está no esforço para buscar novos parceiros, enfim. Então fica o convite também, quem quiser, né, depositar no mesmo Pix esse que está na tela, vai nos auxiliar bastante. Então esses são os nossos avisos do dia. E agora, né, pedir para que cada um aí dentro da sua possibilidade possa nos dar essa contribuição para a gente continuar o nosso trabalho lá naquela comunidade que tem realmente bastante carências, né, de toda a ordem. Na parte espiritual já retomamos com nossas palestras, com os passes, com as orientações espirituais.
mas na parte material a gente precisa sempre do apoio dos nossos amigos. Então nós agradecemos antecipadamente aqueles que puderem nos auxiliar e desejando aí que Deus lhes dê sempre em dobro, em triplo, tudo aquilo que vocês doarem aí para as nossas famílias. Então, muito obrigado. Agora, entrando já no nosso processo da palestra de hoje, nós vamos, como sempre, para harmonizar o nosso ambiente, para harmonizar a nossa mente, o nosso coração, já que cada um de nós agora estava fazendo alguma atividade diferente, para poder nos concentrar, compreender, aumentar o nosso grau de compreensão do tema que vai ser exposto hoje. Nós vamos colocar aqui de início a nossa atração musical, que é para nós uma prece também. A gente sabe que a música de elevação, a música tranquila, ela nos harmoniza também espiritualmente e energeticamente. Então, a nossa prece de abertura está colocada na forma dessa apresentação musical que vamos expor agora a seguir. Então, aproveitem, curtam, reflitam, sintonizem com essa melodia para que possamos estar todos preparados para o nosso tema de hoje. Ele está em um sopro de mim, na cascata de um rio a seguir, na noite de frio ao luar, e um sol que traz luz a raiar, na chuva que lava o chão, na serpente ou numa oração, na sombra que refresca o suor, nas mãos que trabalham com amor. Ele está aqui, Deus está aqui. De repente um brilho a surgir, de uma lágrima vem a cair, ao tentar ser um pouco melhor. Irei sempre te encontrar, na chuva que lava o chão, na serpente ou numa oração, nas noites tão longas de dor, nas mãos que trabalham com amor. Deus está aqui, Ele está aqui. Na chuva que lava o chão, na serpente ou numa oração, nas noites tão longas de dor, nas mãos que trabalham com amor. Ele está aqui, Deus está aqui. Ele está aqui. Bom, meus amigos, o tema de hoje vai ser trazido pelo nosso irmão Marco Aurélio Ribas, traz, como título O Nosso Dever. Então, certamente a abordagem vai nos fazer refletir e compreender que, embora nós vivamos num momento que parece que todos nós só temos direitos, a nossa existência aqui na Terra ela vem compromissada com muitos deveres.
e que nós deveríamos, né, compreender isso como uma grande oportunidade de, cumprindo esses deveres, nós avançarmos no nosso processo de elevação espiritual. Então, eu deixo com vocês a partir de agora, para que peço à espiritualidade que o ilumine, o nosso irmão Marco Aurélio Ribas, com o tema O Nosso Dever. Agradeço a todos pela presença e desejo que tenham um excelente final de semana. Um grande e fraterno abraço a todos e fiquem com Deus. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Que esta paz esteja nos vossos lares. Mais uma vez estamos aqui, agradecido por essa graça bendita de Deus que Deus nos oferece para nós estarmos aqui com saúde e trabalhando. Mais uma noite, tarde ou tarde-noite. Saudamos a todos vocês que estão aí de boa vontade, participando de mais um estudo que nós nos propomos. Eu sou Marco Aurélio Ribas dos Santos, conhecido por alguns Seu Ribas, outros por Ligeirinho e outras denominações que todas elas são bem-vindas e sei que são todas elas com carinho, amor e respeito. Assim, então, aqui estamos mais uma vez, reunidos para dar continuidade ao nosso estudo. Sou da Associação Espírita Boa Nova, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nós estamos dando continuidade a um estudo da nossa casa, obedecendo à programação que é feita mensalmente, para que cada um de nós possamos dar continuidade aos objetivos da nossa casa. Hoje, nós estamos aqui com o propósito de falar sobre o dever. O dever do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos. Este é o capítulo que nós vamos estudar. Neste capítulo existem vários itens, vários estudos. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. Os espíritos nos instruem com os seguintes assuntos, que é um deles que nós vamos tratar hoje, que é o primeiro, o dever. O que é o dever? O que é o dever? Que tipo de dever existe? O dever, segundo o dicionário, diz que o dever é um conjunto de obrigações. Um conjunto de obrigações que nós temos para com os outros. Esse conjunto de obrigações se refere ao quê? A ter um comprometimento com alguma coisa com os outros. Que tipo de dever existe? Tem o dever material e o dever espiritual. O dever material são todas as atividades que existem, desde das nossas atividades de casa às atividades profissionais. E o dever moral são os deveres das leis divinas. E os direitos? Quem tem direito? Então, o direito, o que é? O direito é uma aquisição que nós adquirimos por intermédio dos nossos trabalhos, dos nossos deveres. No momento que nós cumprimos nossos deveres, passamos a ter direito. Aí vem a pergunta: quem tem prioridade de direito e quem tem prioridade de dever? Quando nós nascemos, nós já chegamos aqui devendo. Temos a obrigação
Devendo a quem? Aos nossos pais, que tiveram o cuidado, o carinho, o trabalho conosco. E nós temos o dever, com o tempo, desde pequenos, recebendo orientação, cuidado e educação. Então, nós passamos a ter deveres para com os nossos pais. E direito? Qual o direito que nós temos? O direito é aquele que nós recebemos dos outros por intermédio dos deveres que nós cometemos. E que tipo de deveres são esses? Vários deveres, como foi falado, material e espiritual. Hoje, na vida moderna que estamos vivendo hoje, não se vê falar muito em direito. Aliás, em deveres. Não se vê falar muito em deveres. Se vê mais em direito. Só queremos ter direito e dever está fugindo, está escasso. Por quê? Porque o dever é obrigação. O dever gera obrigação. No momento que nós temos dever com alguma coisa, temos que fazer, executar, realizar. E a maior parte de nós, quando eu falo nós, não são os outros, eu estou incluído também, nós deixamos de cumprir certas normas. Aonde? Nos nossos lares, nas mínimas coisas, na nossa profissão, com os nossos colegas, nos ônibus, nas nossas atividades. No momento que nós deixamos de cumprir, nós passamos a ser devedores. Então, por isso que o dever está em extinção. Você percebe a irresponsabilidade em muitos lugares. E não é por A nem B, um nem outro. Muitos de nós somos ainda irresponsáveis e deixamos de cumprir nossos deveres. Assumimos o compromisso, mas não a cumprimos. Então, por isso que você percebe que os deveres atuais estão sendo deixados para segundo plano. É muito mais fácil ter direito, receber e ganhar, de que dar. Enquanto não houver uma conquista nossa, individual, de cada um, dificilmente nós atingiremos o conjunto do todo. Para que os outros possam melhorar, eu tenho que melhorar. A melhoria começa por nós, dentro de nós, internamente por nós. Quando se fala em felicidade, nós procuramos muitas das vezes, ou a maior das vezes, onde? Fora de nós, nos outros. E ela está realmente muito mais perto do que nós imaginamos. Está dentro de nós. Na atualidade, precisamos dar mais ênfase às coisas corretas. Mas nós preferimos dar mais ênfase às coisas erradas. A observação da incorreção do trabalho dos outros, das casas dos outros, nas ruas e outros vários lugares. Nós procuramos observar sempre o que não está correto. Eis aí uma das dificuldades que nós temos. Por que isto? Por falta de conhecimento, por falta de boa vontade em querer aprender o correto. E muitas das vezes nós sabemos o correto, mas não a fizemos. Por quê? Por causa daquele senhor, que não é um senhor, são dois senhores que existem, que não foi criado por Deus, foi criado por nós. Esses dois senhores se chamam orgulho e egoísmo. Proporciona a cada um de nós a vaidade.
E com esses dois senhores acolherados juntamente conosco, nós temos dificuldade de cumprir os nossos deveres. Passamos a achar com muito mais propriedade que temos mais direito, ou só direitos. E quando nós temos a oportunidade de sermos profissionais, de ter alguém sob a nossa responsabilidade, nós achamos que eles não têm direito, só têm deveres. E nós só temos direitos e não temos deveres. Mas isso tudo só acontece por quê? Por falta de conhecimento. E esse conhecimento é aquele conhecimento que todos nós precisamos ter. E muitos de nós temos ele. É o conhecimento das letras, do estudo, da ciência. Passamos a respeitar, a conhecer. Mas o mais importante de todos os conhecimentos não é o conhecimento material, e sim o conhecimento espiritual. Este é fundamental, este é básico, porque no momento que nós começarmos a evoluir mais, que o homem começa a evoluir mais, começa a valorizar mais o direito, começa a valorizar mais o direito dos outros, começando por si próprio. Nós começamos a nos valorizar e, consequentemente, passamos a valorizar os outros. Exemplo, um patrão valoriza o peão. Por quê? Porque ele reconhece que o peão é importante, é tanto quanto ele, tem os mesmos sentimentos, é gente. Em outras atividades, atividade militar das Forças Armadas, existe, como todos os departamentos, todas as profissões, o chefe e o subordinado. Dentro do exército, dentro das firmas, dentro da escola, tem o aluno, o professor, o diretor. Como eles chegaram a este nível, a este posto? Os alunos, por necessidade de aprender. Os professores, por obrigação de ensinar. A diretora, com a responsabilidade, a vivência e a experiência de organizar e coordenar. Então, direitos e deveres. E como diz, o dever é um conjunto de obrigações. Este conjunto de obrigações que todos nós temos, cada um num grau maior ou grau menor. E assim, nós vamos cumprindo isso de acordo com as nossas responsabilidades, de acordo com a nossa conscientização, de aprender, refletir e colocar em prática. Eis o mais difícil. Ainda por causa daqueles dois senhores, que eles vivem juntamente conosco, e a maior parte das vezes nós não se afastamos deles, o seu orgulho e o seu egoísmo. Como combater ele? Por intermédio das nossas boas ações. E essas boas ações, ela é ditada por aquela palavra que ficou reduzida toda às leis divinas. Inicialmente, foram trazidas para nós os 10 mandamentos por Moisés. E o tempo passaram, as coisas mudaram, veio Jesus. Há 2022 anos atrás. Trouxe das 10 leis que Moisés trouxe e reduziu para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim ele deixou para todos nós. Mas ficou ainda reduzida todas esses 10 mandamentos, os 2 que Jesus trouxe, e enfim, toda a lei divina em uma só palavra: amor. Uma palavra
com poucas letras. Não este amor que nós conhecemos, este amor físico, este amor pessoal, este amor de interesse, este amor que nós temos para com as pessoas por intermédio da beleza delas, pelos bens que têm, pela habilidade que elas desempenham. Não, este amor que nós estamos falando é aquele amor universal, é o amor de Deus, aquele amor que não tem limite. É o amor em que nós precisamos adquirir, mas não é de uma hora para outra, não é de um dia para outro. É um amor que vai nos cobrar trabalho, muito trabalho. Temos que deixar de fazer muitas coisas que poderíamos fazer por causa dele. Mas quando nós atingiremos isso? Quando nós entendermos que ele realmente é o correto. Quantas vezes questionamos ações maior ou menor dos outros? Principalmente as maiores dos outros, ou a menor dos outros, e deixamos de nos questionar do nosso comportamento, das nossas falhas, dos nossos erros. Como diz o Evangelho, é mais fácil nós encontrarmos uma agulha no olho do outro, ou um cisco no olho do outro, e não enxergarmos uma trave no nosso olho. Aí vem aquilo que nós falávamos. É muito fácil nós verificarmos as falhas dos outros e nós não vermos as nossas. O próprio Evangelho nos diz que seremos julgados com a mesma intensidade, com as mesmas energias de que nós julgarmos os outros. Como nós estamos? Estamos julgando? Sim, estamos julgando os outros. Com que intensidade? Julgamos por maldade? Julgamos por ignorância? Ou julgamos para auxiliar? Maldade, ignorância ou auxiliar? É claro, nós estamos julgando para auxiliar. Nós já estamos num grau evolutivo de auxiliar os outros. E o dever moral? O dever moral é aquele que proporciona a melhoria do cidadão, a melhoria de si próprio, para que nós possamos melhorar o coletivo, precisamos melhorar o individual. Mas para que nós possamos melhorar o individual, precisamos nós nos melhorarmos. Um educador jamais poderá educar se ele não for educado. Um evangelizador jamais evangelizará alguém se ele não for evangelizado. E assim, então, prezados irmãos, nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, aprendermos mais e mais. As leis estão aí, as obras estão aí, as aulas estão aí. Hoje nós temos a oportunidade de aprender com mais facilidade. Os meios do aprendizado estão à nossa disposição por vários canais. Hoje nós estamos vendo a evolução da tecnologia avançando de uma maneira muito rápida. E para isto, nós precisamos acompanhar. Exemplo disso, nós aqui. Hoje, eu estou aqui na minha casa. Estou transmitindo o estudo que nós estamos fazendo da nossa Associação Espírita Boa Nova, aqui de Santa Maria,
onde nós temos a nossa casa, que atendemos várias famílias, várias crianças, ajudando da maneira que nós podemos, mas a finalidade número 1 das casas espíritas, da nossa casa espírita, é a doutrina do Espiritismo. É o Espiritismo, é o Evangelho. Allan Kardec já disse, deixou escrito, qual a melhor e mais sã caridade que podemos fazer para a doutrina? É divulgá-la, é levar ela a todos que não conhecem, independente de quem seja. A doutrina espírita não tem dono. A doutrina espírita é uma doutrina que não tem chefe, não tem líder. A doutrina espírita se conhece pela transformação moral de cada um. E qual é, ou quais são os regulamentos da doutrina espírita? São as leis de Deus. São as leis de Deus. Como nós estamos estudando hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, entre as obras do Espiritismo, que são 5, não tem como nós falarmos do Espiritismo e não falarmos das obras. É fundamental. Quais são as obras básicas que nos proporcionam tudo isto? É o Livro dos Espíritos, com as 1000 e tantas perguntas. Traz para nós esclarecimento de tudo o que possamos imaginar. A próxima, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que nós estamos estudando, que traz a moral, o consolo a cada um e o esclarecimento. O Evangelho é tudo aquilo que Jesus fez, trouxe, demonstrou. E o Evangelho diz, uma das suas expressões básicas, fora da caridade não há salvação. Que caridade é esta? É doar? É doar? Sim, também. Mas a maior caridade que você pode dar é aquela que você dá com amor. Muitas das vezes nós não temos nada para dar. Sempre quando você fala em caridade, não tem como nós não falarmos da doação de quem tem. Quem tem bastante, dá bastante. Quem tem pouco, dá pouco. E quem não tem nada, não dá nada material. Mas muitas das vezes, a maior caridade que você possa dar para alguém é simplesmente ouvir alguém falar. Quantas das vezes nós temos a oportunidade de ouvir alguém da família, da rua, amigos, no trabalho, até mesmo alguém que chamamos de mendigo na rua, que é um irmão nosso que está em situações diferenciadas. Simplesmente uma parada que você dá, uma atenção que você dê a ele, aquilo ali tem um valor muito grande que nós não imaginamos. E quem é o juiz disso? Quem é que verifica isso? É aquele Senhor, nosso amigo, Jesus. Existem expressões no Evangelho que ele diz: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando tive frio, que é o momento que estamos vivendo agora, me vestiste. Aí nós nos questionamos, mas quando, o Mestre Jesus? Quando tu deste alimento para um necessitado? Quando tu doaste uma roupa para alguém que passou frio? Era eu que estava ali. E eis aí a caridade. E aí nós possamos dizer, mas eu não tenho. O ouvir.
Quando tu paraste e ouviste alguém reclamando, se maldizendo, e você simplesmente ouviu e com pensamento elevado, em prece, pediu a mim que consolasse, que ajudasse, que protegesse. Eis aí também uma caridade. E assim então, prezados irmãos, nós estamos trazendo a todos vocês mais um estudo, o dever e o direito. Nossos deveres são aquilo que nós fizemos de correto. Nossos deveres são as nossas obrigações. Quanto mais responsáveis nós somos, mais positivo estamos cumprindo com os nossos deveres. E como falava antes de início, o dever hoje em dia está em moda, porque ele nos cobra responsabilidade, obrigação, fazer. Nós não gostamos mais de fazer. Nós estamos observando desde o chefe ao funcionário, ao mais humilde, com dificuldade em cumprir com seus deveres. Mas nós temos que nos antenar, temos que nos aperfeiçoar, temos que nos distanciar daqueles dois senhores que eu falava antes, o egoísmo e o orgulho. Nos aproximar mais daquelas duas senhoras que são opostas a esses dois senhores, a caridade e a humildade. Como nós vamos fazer isso? Simplesmente por intermédio do amor, ajudando os outros, fazendo o bem. Nós estamos caminhando nessa direção. E assim, prezados irmãos, posso assim dizer, em Cristo Jesus, queremos agradecer mais uma vez por vocês estarem aí nos assistindo. Vocês não estão assistindo o Ribas, estão assistindo a doutrina. Eu tenho a certeza que não estou sozinho, como vocês também não estão. Estamos aqui trocando experiência, sendo uns meios de comunicação, sendo uns condutores da consolação, do amor, este amor de Jesus. E assim pedimos neste momento que esse Jesus, juntamente com esta sua equipe de espíritos bondosos, nos proteja, nos ampare, e principalmente a vocês que aí estiveram juntamente conosco, transmitindo por intermédio do pensamento os bons fluidos para que nós pudéssemos estar aqui harmonizado, trocando experiência. E hoje, graças a Deus, estamos melhorando em tudo, em todos. Temos que ter coragem, perseverança para superar todos os problemas. Uma das doenças se foram, outras chegaram. E assim é a vida. O importante para nós é que nós sejamos corajosos, perseverantes e tendo a confiança em Deus, que jamais Ele vai nos abandonar. Que assim seja. Muito obrigado, que Deus nos proteja. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre.
Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade, convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não conte vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Poesia Vencerás, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier.